estar de volta aqui. Eu estive aqui na eleição passada com os jovens, ainda do pastor André, e é bom rever amigos. Só uma ressalva, eu trabalhei em ciência da religião na PUC, e aí é uma coisa interessante, porque como vim o meu doutorado na PUC, e o Pondé é da PUC, então todo mundo acha que a gente se conhece, e a gente nunca tinha se visto pessoalmente, porque eu nunca tive aula com ele. Portanto, para benefício recíproco, eu não tenho nada a ver com o que ele disse, nem ele tem nada a ver com o que eu vou dizer. Não tem culpa nenhuma, porque ele não foi meu professor. Então, assim, como o pastor falou, o Pondé não precisa de apresentação, mas eu acho que eu preciso dizer de onde eu vim, porque ele é muito conhecido, mas eu provavelmente não sou. Então, me situando aqui. Eu sou de uma família típica cearense de 12 filhos, onde eu sou o 12º, de um pastor assembleiano que começou o ministério dele na década de 40, portanto, a minha vivência eclesiástica foi de Assembleia de Deus. Do ponto de vista político, eu fui militante do PT na década de 80, no início do PT, quando apareceu o PSDB com a ideia da democracia cristã alemã, e eu era fascinado pelo Fernando Henrique, eu me entusiasmei com a democracia cristã e fui fundador do PSDB, também na década de 80, no final da década de 80. De ambas as coisas já pedi perdão a Deus, mas tem alguns pecados que Deus não perdoa. Então, não sei. Minha fala tem duas coisas. Eu vou fazer um pouco de historiografia da atuação evangélica e depois um pouco de análise. Provavelmente na historiografia, quem conhece a historiografia da participação evangélica não vai ter muita novidade. Na hora das análises, com certeza a gente vai ter divergência, porque se não tiver divergência não é ambiente protestante, ainda mais batista. Então vamos lá. Eu vou me ater um pouco ao meu texto. Foi destaque na imprensa que nessa eleição de 2014, segundo o Tribunal Eleitoral, nós temos 274 candidatos registrados como pastor, pastora, bispo, apóstolo. Aliás, nós temos até candidato pastor a presidente da República. Aliás, nós temos 2 assembleianos candidatos a presidente da República. É muita ironia que essa titulação religiosa tem inicialmente uma dupla interpretação visceralmente distinta. Se esses candidatos se apresentem com essa titulação eclesiástica, é porque eles entendem que isso lhe dá legitimidade, que isso lhe dá um diferencial. Conquanto isso, ao mesmo tempo, é visto imediatamente como suspeitoso e ilegítimo. É interessante como o pastor Everaldo tem, segundo o Datafolha, 2% de intenção e 23% de rejeição. E esse questionamento também é duplamente distinto internamente das igrejas. Para muita gente, religiosamente, entende que pastor não pode, na medida que ele assumiu a sua vida de pastorado, ele não pode se dedicar a qualquer outra coisa, muito menos a candidatura política. E aí eu pergunto inicialmente, por que não se questiona o número de advogados, o número de médicos, o número de sindicalistas, com certeza também muito mais do que o número de pastores? Porque pastores e seus similares eclesiásticos já têm a priori a suspeição. Porque a religião é vista de forma preconceituosa, ainda mais a evangélica no Brasil e ainda mais a pentecostal. É uma mistureba de cientificismo político, positivista, permeado pelo secularismo de quinta categoria, com um simplismo rasteiro de que todo religioso é conservador, homofóbico, intransigente, obtuso e que quer limitar as liberdades individuais. Essa visão sobre os religiosos é verdadeira? Sim, mas também não. Como eu sou a favor do contra, eu vou falar as duas coisas. Eleições como futebol são categorias muito passionais. E sempre há muita passionalidade, inclusive na minha, em analisar algumas questões. Primeiro, não é só a gasolina que é batizada nesse país. O país também é. Nascido oficialmente em 21 de abril de 1500, com uma celebração de uma missa, assistida pelos portugueses colonizadores cristãos católicos e pela população nativa. Esse, aliás, é uma descrição chauvinista e etnocêntrica e preconceituosa de Pedro Vaz de Caminha, que era um povo sem Deus e sem lei. Nosso cartão de nascimento já tem uma descrição da nossa identidade. Lei e Deus é sempre algo estranho a nós.
vem de fora, do branco, do europeu, de gente superior, civilizada. Por isso que qualquer balangana de Miami é melhor nesse país. É a nossa clássica representação, como diria Nelson Rodrigues, da nossa síndrome de cachorro vira-lata. Nós estamos longe do modelo secularizado que alguns países alcançaram, porque nossa cultura foi permeada pela herança indígena, católica e afro desde os primeiros séculos. Somente no século XVIII é que temos a chegada dos grupos protestantes europeus e americanos. E no século XX chegam as duas expressões pentecostais, uma italiana, que se configura na Igreja Congregação Cristã, e a sueca, que se configura nas Assembleias de Deus. Aliás, esses dois grupos têm um recorde, além desses dois grupos, temos um outro recorde que o censo de 2000 estabeleceu, chamado Pentecostais Autônomos, são quase 10 milhões. Entre esses grupos dá no total 40 milhões de evangélicos. E aí, se você junta isso com os demais católicos, nós temos uma população de 90% da população brasileira é cristã, portanto religiosa, para tristeza e confusão de muita gente. Agora, a nossa historiografia, a nossa atuação evangélica tem um viés anticatólico. Por quê? Porque a chegada dos portugueses em 1500 é considerada descobrimento. Mas a chegada dos franceses 30 anos depois e a chegada dos holandeses 100 anos depois é considerada invasão. Só com a vida da família real, já no início do século XIX, é que tivemos uma queda dos 300 anos de domínio católico. Porque a cultura no Brasil foi fundada e permeada e ainda hoje é estruturada pelo que o Décio Campos, o professor Alapu, chama de resíduos católicos, inclusive no nosso modelo de protestantismo. Além dos resíduos católicos, nós temos também resíduos afro. Sacerdócio universal dos crentes é, em tese, a proposta clássica e fundante da reforma protestante, que anularia as mediações entre fiéis e divino. Portanto, não precisaríamos mais de sacramentos, padres, papas e assim por diante. Se vocês lembram, o clássico texto do Ariano Silva Sunda, ou do filme, do Alto da Compadecida, no final do tudo, por mediação de Maria, tudo se resolve. No universo protestante evangélico brasileiro também nós temos mediações. Nós não temos oficialmente nenhum sacramento. Enquanto é muito interessante que no universo evangélico a gente continua ainda exigindo quase compulsoriamente batismo, santa ceia e solenidade de casamento. Mas não é sacramento. Mas nós temos também nossos mediadores. Os nossos pastores, bispos e apóstolos são os nossos mediadores. E nem precisa circunscrever meramente ao círculo eclesiástico. Essa mediação religiosa é fundamental para a estrutura política do Brasil. O calçamento, o saneamento, a escola, a indicação para o cargo se ganha porque se fala com o amigo do deputado que é assessor do cunhado do vizinho do amigo do assessor do deputado. E esse processo de terceirização religiosa é identificado, é também idêntico ao nosso processo de terceirização política. Além disso, nós temos na nossa atuação protestante uma espécie de anticatolicismo. No século XIX, os protestantes de imigração de origem europeia são substituídos por protestantes americanos defensores do republicanismo do modelo liberal, mas aí tem que enfrentar a república. Por isso eles se aliam à maçonaria. Entre parênteses, eu sei que o problema não é só esse, mas isso é uma das grandes razões, vocês sabem disso. O acordo dos protestantes no final do século XIX com a maçonaria se deu empiricamente pela necessidade que os mesmos tinham de ter alguma documentação de nascimento, casamento e morte. Os cemitérios eram propriedade da Igreja Católica, portanto, ser protestante era não ter documentação de nascimento, casamento e morte, não ter onde ser enterrado, porque o cemitério era campo santo e os hereges não podiam profaná-lo. Por isso temos em São Paulo, por exemplo, o cemitério dos protestantes, em Recife e Rio de Janeiro. E aí percebe-se enterro só para protestante rico. Protestante pobre é enterrado como qualquer um em qualquer lugar. Outro elemento fundamental do nosso anticatolicismo foram os problemas originários e consequentes do Congresso de Edimburgo, em 1910, e sua versão latina do Congresso de Panamá, em 1916. Os protestantismos europeus, tanto o anglicano como o luterano, tinham interesses geopolíticos na própria Europa e não queriam legitimar a atuação proselitista e evangélica e evangelística nas suas colônias por interesses políticos e econômicos colonialistas da época.
A decisão de Edimburgo, de 1910, diz que a América Latina já estava evangelizada por causa da presença católica, que é uma concessão ao Vaticano e uma concessão à Igreja Ortodoxa, aos ortodoxos da Europa, pois assim não legitimaria essa expansão proselitista. Os latinos não aceitaram esse modelo e estabeleceram um novo congresso, trabalhando pela evangelização, defendendo a evangelização, daí toda a nossa natureza anticatólica. Uma das grandes marcas da produção acadêmica a respeito da atuação evangélica é uma crítica ao apoliticismo evangélico. É uma espécie de lamento, principalmente as primeiras pesquisas da década de 70, de Cartacho Rolim e Cecília e Beatriz Muniz de Souza, um viés marxista de que os evangélicos eram alienados, politicamente isolados, culturalmente não significativos, que as razões vinham lá do Império, mas até agora não tinham nenhuma participação política nesse país. No entanto, agora, os evangélicos estão interessados em participando da política. Ou seja, estavam errados antes porque não participavam, mas continuam errados agora porque estão participando. Quer dizer, uma força numérica de 40 milhões de pessoas jogando futebol, fazendo faculdade, participando da indústria cultural, comprando e trabalhando no comércio, também podem ou não devem participar da política, votando sem votar, participando das questões do país, mostrando a cara, defendendo seus valores. O exercício do voto e a participação política continuada não iria, portanto, aprimorar o processo, quanto mais político e políticas, mais participação popular dos eleitos, dos eleitores, da sociedade civil, por que não também pastores evangélicos? Somente se aprende a votar votando. O que é, afinal de contas, a democracia? Um dos chavões dos analistas sociais e das conversas de corredor da igreja é que políticos evangélicos são corporativistas. O que caracteriza esse troço chamado democracia? Os grupos de interesse se articulam, se arregimentam, elegem seus representantes para defender seus interesses. A regimentação de determinada corporação é legítima. Todos os grupos sociais têm direitos e deveres, à exceção de grupos criminosos, mas mesmo esses têm seus representantes, oficiais ou oficiosos. Há alguma possibilidade de uma sociedade de democracia funcionar de outra forma? Por que o corporativismo do sindicalismo, do empresariado, do agronegócio, dos demais grupos sociais, dos grupos gays, dos aposentados, dos funcionários públicos, não é negado ou condenado a priori, mas o religioso é deslegitimizado a priori? Muito mais o evangélico e muito mais o pentecostal. Particularmente, eu prefiro que os candidatos sejam claramente definidos antes das eleições. Que se assumam que é do grupo X ou do grupo Y, para que todos saibam quem estamos votando. E ter um candidato assumidamente evangélico é um bom início. Idem, se ele é gay, se ele é empresário, pecuarista e assim por diante. Pois se ele me engana antes, muito mais depois. Seria pior ou melhor saber que o pastor Everaldo é pastor agora ou somente se ele for eleito? Não tem para bater na madeira aí. Ou seja, votamos um nome no partido somente depois vamos saber e descobrir que ele é Manuel Orixá, que ele é gay ou que ele é ligado ao agronegócio. Vou fazer um parênteses aqui. E eu não posso dizer o nome da universidade, nem o nome da pessoa, nem o nome da empresa. Mas uma amiga de ABU, eu encontrei diversos amigos de ABU já hoje aqui, uma amiga de ABU, alguns anos atrás, comentou comigo que um professor da universidade procurou ela e perguntando se ela gostaria que o trabalho dela tivesse uma orientação específica, e se ela aceitasse essa orientação específica, ela já seria patrocinada por uma grande empresa da época. Então, era uma grande universidade de uma grande empresa estrangeira. Então, é melhor eu saber quem é quem ou não saber. Ademais, repetindo, as igrejas e as religiões têm interesses, e esses interesses também são legítimos como qualquer outro grupo. Isso me parece aquela típica reportagem nada original sobre torcedores ou fãs de estrela de filmes e ídolos pop, em que, ao se falar do fanatismo do mesmo, o faz de forma positiva. Ficar 4 dias na porta do estádio esperando pelo show, pedindo admissão para acompanhar o time, é agora. Aliás, no caso dos artistas, não é fanatismo, é dietagem. Quando, porém, retrata os romeiros do patricismo no sertão nordestino, os pagadores de promessas subindo de joelho na escadaria da Penha, ou os seguidores do Esteve Hernani, eles são fanáticos imbecis.
Por que o Tiete da Lady Gaga não recebe o mesmo tratamento de um seguidor do Edir Macedo? Por que um fanatismo é glamorizado e o outro é ridicularizado? Por que um parlamentar sindicalista ou empresário é visto como herói quando defende os interesses da sua corporação, mas os parlamentares evangélicos não são? De forma bíblica, é o que se denomina de lógica hereditária, na votação à escolha dos candidatos, e se vota com quem se identifica ou com algum interesse da própria pessoa que identifica naquele eleitor. Ou de forma macro, o que a cientista política Chantal Mouffe chama de pluralismo agonístico, ou seja, tem a possibilidade de argumentação e convencimento das muitas pluralidades sociais dentro desse universo. E há, segundo Mouffe, um espaço para a atuação das expressões religiosas dentro dos limites constitucionais. E eu estou com aspas, lembrando bem isso. Atuação das expressões religiosas dentro dos limites constitucionais. A questão agora não é mais se a participação evangélica religiosa é certa ou errada. Não é mais como e quais os limites entre indivíduos, partidos e interesses. Não faz mais nenhum sentido histórico nessa altura do campeonato se falar se pode ou deve. A grande questão agora é como, porque a participação já é aí, já está visível. Agora ela é visível, definitiva, e ela é um dos elementos dessa democracia. A Igreja Católica funda esse país desde o primeiro momento e ela nunca saiu da atuação política. Ela continua presente ainda hoje, tanto aqui como em Roma. A Igreja Anglicana continua presente ainda na Inglaterra. E a Igreja Evangélica continua extremamente presente nos Estados Unidos. A questão é, como é que isso pode ser feito? Uma outra crítica é a instrumentalização do voto evangélico e do personalismo. A grande pergunta é, pastor pode ou não pode indicar e orientar o voto? Mas o Lula pode, o FHC pode, a Marina pode, e demais líderes políticos podem. Quer dizer, as campanhas políticas usam formadores de opinião, tomadores, líderes políticos para a transferência de capital simbólico. Isso é um lugar comum. E antes de ir para frente, duas ressalvas. A crítica é bem mais pesada, como já falei outras vezes, quando se refere aos evangélicos e principalmente aos pentecostais. Como se por obra e graça do divino, todos os demais católicos, espíritas, candomblecistas e todos os protestantes tradicionais fossem um primor de civilidade e pureza ética. E eu vou citar aqui um blog de um pastor batista chamado Valdemar Figueira Filho, que é doutor em ciência política e que tem um blog de observação da política. Ele diz: talvez queiram colocar na conta dos neopentecostais a exibição audiosa dos evangélicos da política. Enquanto os históricos seguem a linha dos ritos democráticos, supostamente os neopentecostais profanam o espaço sagrado e abacam o espaço público. No entanto, quem monitora a frente parlamentar evangélica dificilmente conseguirá identificar a linha divisória entre os dois blocos. As práticas eleitorais fincadas no carisma mediático estão generalizadas entre as diferentes denominações evangélicas. As diferenciações deverão ser notadas no desempenho pessoal e não no balaio denominacional. Noção amplamente repetida nos anos 90 sobre os evangélicos no Brasil. As igrejas pentecostais falam muito em carisma e desprezam caráter, enquanto as igrejas históricas falam muito de caráter e desprezam carisma. Honestamente, será que alguém acredita mesmo nessa dicotomia? Com tristeza da minha torre de vigília, percebo que o assunto que é comum é ambos, é o poder. Refiro-me ao poder político. Quanto ao carisma, que carisma? Quanto ao caráter, que caráter? Segunda ressalva. O chavão muito repetido a respeito de política é sempre falar de coronelismo nordestino, como se isso fosse uma especificidade do Nordeste. O que foi Getúlio, Brizola, Oreste de Quécia de São Paulo? O que é ainda Maluf, Requião, Garotinho, Serra e o Aécio aqui em São Paulo? Serão um chefe político personalista. Não é à toa que em 20 anos de PSDB em São Paulo ninguém se destaca senão eles. Outra questão, a pluralidade do universo evangélico. A pesquisa do Datafolha, em 16 de julho de 2011, ouviu 4.754 pessoas na Marcha para Jesus e diz o seguinte: o apoio dos pastores a algum candidato a prefeito indica que 31% levaria você a votar nos candidatos com certeza, 34% respondeu que talvez
fosse votar no candidato indicado, e 33% disse que não votaria em candidato apoiado pela igreja. Um provérbio inglês diz o seguinte: os números não mentem, mas mentirosos calculam. A pesquisa do Datafolha foi fundamental para desmentir os milhões de gays na parada e outros milhões de crentes na marcha. Mas se posso frisar com certeza que metade dos votos dos crentes pode ser influenciado, eu posso afirmar também com certeza que outra metade não é. Essa pesquisa não representa o universo evangélico, ela representa o universo evangélico que estava na marcha. Portanto, gente já com propensão à obediência, gente já determinada por gente já envolvida por uma determinada liderança. E nesse grupo, 33% não votaria em um candidato apoiado pela igreja, e 34% talvez. Se não fosse a credibilidade do Datafolha, eu, no meu achismo, e muitos críticos repetiam isso, diríamos, e tem textos acadêmicos, e o jornalismo gosta muito de repetir isso, que os votos evangélicos são liderados e são influenciados pela liderança. E a manchete do jornal era enganosa, inclusive. E eu mandei uma carta, mas a Folha não publicou. E os pastores e os próprios candidatos podem salivar de felicidade, porque tem um texto cativo, mas tem outro trecho propenso e o outro trecho que rejeita. Resumindo, quanto maior a participação, maior o aprendizado. Quanto maior o interesse, e todos esses interesses são legítimos, que devem também ser colocados no palco político. A pergunta é: as orientações pastorais não são válidas? Ora, se as orientações pastorais são válidas para outro assunto, se os pastores estão junto com as pessoas na hora da morte, na hora do casamento, na hora do nascimento, na hora da vida, e ele orienta essas pessoas dessas outras questões, mas na hora da atuação política ele é proibido de orientar? E aí uma outra coisa: em 2010 houve uma campanha nacional contra Dilma, e no meio Batista foi capitaneada pelo pastor Pirangini no seu vídeo, que milhões de pessoas viram. E no Mensageiro da Paz, o jornal da Assembleia de Deus, sempre se referia a Dilma como terrorista de esquerda, e uma campanha histórica do Malafaia, e mesmo assim ela foi eleita. Ou seja, se essa influência fosse absoluta e automática, todos os filhos e filhas, nora e gêmeos de pastores do presidente seriam eleitos, mas muitos não foram. Eu estou usando a tipologia do Leonildo, chamado políticos evangélicos e evangélicos políticos. Concordo que ele trabalha com políticos evangélicos e políticos de Cristo. Eu só diferenciei. Os primeiros são indivíduos que tiveram atuação política por serem evangélicos e também apesar de serem evangélicos, pois em décadas passadas isso era assunto proibido e considerado mundano. Leonildo Campos, e também a tese do Confesto, que foi sobre a atuação política, defendida em 2003, resgata a história de político desde o século passado, até a Constituinte de 88. Eles falam, por exemplo, da Constituinte de 33, do Guaraci Silveira, como pastor metodista. Falam de Café Filho, vice-presidente do Getúlio, que assumiu a presidência rapidamente, que era presbiteriano. E até Antônio Torres Galvão, que era um assembleiano na década de 50, em Pernambuco, que era presidente da Assembleia Legislativa e assumiu o governo do Estado na hora da morte do governador. Agora, essa atuação política do evangélico vai mudar consideravelmente a partir da Constituinte de 88, quando houve no Brasil uma articulação de igrejas para eleger seus representantes. Dizem que atualmente a Frente Parlamentar Evangélica tem mais de 70 deputados e 3 senadores. E a grande maioria deles, de fato, foi eleito pela e para a igreja. São parlamentares assumidos com suas respectivas filiações e, em tese, tem uma pauta prioritária de alguns interesses, enquanto a própria frente parlamentar tem mais de 15 deputados. Então não dá para falar de uma frente parlamentar homogênea. Mas é necessário lembrar uma coisa importante: a filiação religiosa de um parlamentar não implica automaticamente, como a imprensa generaliza, e algumas pesquisas acadêmicas também, de que ele seja imediatamente identificado com a sua igreja. Benedita da Silva, até muitas décadas atrás, articulada na favela, foi eleita vereadora, depois deputada estadual, depois deputada federal, depois governadora, e nunca a sua atuação política teve a ver com as Assembleias de Deus. Depois ela saiu da Assembleia de Deus, foi para presbiteriana, para benefício de ambos. De forma similar, teve a Marina
Catarina da Silva, que vem com a sua atuação desde quando era católica e depois se torna assembleiana, e a sua atuação não teve a ver nada com a igreja. Por exemplo, dá para citar, em São Paulo, Bruna Fulano, que é uma deputada federal do PSDB, que é da congregação cristã, que a sua atuação também não tem nada a ver com a igreja. Ou Antônio Garotinho, que não tem nada a ver com a atuação da sua igreja. Vou, para o meu final aqui, tentar falar de marcas dessa atuação. O problema é que nós saímos do apoliticismo e agora estamos querendo uma teocracia gospel. Saímos do isolamento, de uma negação da participação, de uma forte preocupação escatológica, e agora estamos deslumbrados com o poder, querendo estabelecer uma teocracia gospel, uma espécie de talibã gospel no Brasil, com chamando que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Só não perguntar se ele quer. Todos os países e povos já tiveram essa síndrome de nação escolhida por Deus. Todo mundo, em algum momento, os sumérios, os babilônicos, os gregos, diversos outros grupos, como os próprios judeus, se achavam escolhidos por Deus. Diversos grupos indígenas têm isso. A versão Mormon do Destino Manifesto nos Estados Unidos, Christopher Hill, num livro interessante sobre a Bíblia, faz isso sobre a Inglaterra. Quer dizer, aí o Brasil também tem isso, essa síndrome de que é uma nação escolhida por Deus. A única diferença é que os argentinos têm certeza, né? Brincadeiras à parte, essa síndrome pode ser mais danosa quando esse grupo se sente representante único e oficial desse divino, e quer por obra e graça de razões impublicáveis impor ao restante do país os seus valores de forma excludente e exclusiva. E todo mundo sabe que teocracia em lugar nenhum funcionou direito. Quem precisa de ação política, no mais pleno sentido da ação política, de saneamento, escola, hospital, é gente, não divino e não Deus. Portanto, o exercício do poder governamental em todas as suas instâncias precisa ser cada vez mais humanizado e não divinizado, para benefício da coletividade. O contrário é muito perigoso. Eu ouvi pela primeira vez falar no Ministério, o título do Ministério é Ministério Islâmico de Proteção dos Vícios e Promoção das Virtudes, que atuava no Afeganistão quando eles destruíram as estátuas do Buda em 2001. Ou seja, todas essas atuações são no mínimo questionáveis. Conquanto essa intransigência irracível contra a atuação evangélica no Brasil poderia, se quisesse, ver que outros países europeus, como por exemplo, que ainda hoje têm igrejas oficiais, até mesmo nos Estados Unidos, e que tem uma influência forte da religião, esses países continuam tendo influência da religião, com igrejas estatais, mas são referenciais de civilidade e convivência pacífica. Outra acusação muito comum dada aos políticos evangélicos: eles são moralistas e fisiologistas, como se eles fossem os únicos dentro do universo político, dentro do universo de políticos corretos. Ao meu ver, o problema é que eles são apenas moralistas e fisiologistas. Concordo com são todos. O maior problema que eu vejo na questão do moralismo e do fisiologismo são as relações de consanguinidade. Porque os seus valores e interesses, e mais uma vez, valores legítimos e interesses legítimos, por que esses valores só podem ser defendidos por candidatos que sejam filho ou filha ou genro ou apadrinhado do pastor? Esse cunhadismo gospel, e cunhadismo é uma expressão clássica do Darcy Ribeiro, dizendo que as relações políticas no Brasil são estabelecidas através do cunhadismo, é que atrapalha, porque os acordos e as alianças passam por interesses escusos mal explicados. O problema é que os conchavos evangélicos são limitados pelo cunhadismo, e exclusivamente por relações de consanguinidade e não de competência, por acordos privados e não elaborados e julgados publicamente. Uma vez uma revista evangélica me procurou para uma reportagem sobre uma pesquisa sobre o índice de credibilidade das instituições. O IBOP faz isso todos os anos. E naquele ano, o índice de credibilidade das igrejas evangélicas era 75%. Daí eu questionei: não, o problema não é esse. Ótimo que as igrejas evangélicas tenham 75% de credibilidade. O problema é por que 25% não acreditam. E provavelmente a prática política no Brasil seja um bom exemplo disso. Um belo exemplo dessa mistura de fisiologismo e moralismo foi um impasse no início do governo da Dilma, em que foram denunciadas e as denúncias contra o ministro Palocci.
Na queda de braço com o governo, a Frente Parlamentar Evangélica colocou a seguinte questão: ou suspendia o kit gay do Ministério da Educação, ou o grupo assinava a convocação do ministro Vindepor. E antes de apontar para a Frente Parlamentar Evangélica, é bom lembrar, isso é política, é assim que se faz política. Acordos, relações, impasses, convergências, interesses e assim por diante. A relação republicana dos três poderes funciona assim, nesse equilíbrio de força. O problema foi a chantagem política restrita ao moralismo infame. Não pode ser gay, mas pode roubar. Aqui retorna o conceito do pluralismo agonístico dentro dos limites constitucionais dos vários grupos. Nenhum grupo ou pessoa pode, a priori, ser desqualificado, como foram os negros, como foram as mulheres. Todos podem, devem participar, porque todos são legítimos. O problema é que gays, evangélicos ou agronegócios, em alguns momentos, querem calar os grupos opositores. No sentido que democracia não é a negação do outro, não é a destruição do outro, mas é o reconhecimento do outro. E aí se chegou um peso racista. Isso não elimina os candidatos políticos. Eu estou na última. Isso não elimina os candidatos políticos, os candidatos evangélicos, desse fisiologismo. E aí, lembrando outra coisa, esse fisiologismo na prática evangélica não foi inventado por eles, isso faz parte da natureza política brasileira, desde que o Vaz caminha. As atrizes, os artistas, os políticos têm força de transferência de capital simbólico, incentivando o público consumidor para a compra de um determinado produto. Mas todo formador de opinião sabe que dinheiro nenhum do mundo faz com que ele coloque a sua imagem no produto que futuramente vai lhe prejudicar. Foi o Maluf afiançando o Pita, o Serra legitimizando o Kassab e o Lula a Dilma. A conta vem. Os pastores que se comprometem com um determinado candidato sabem o risco que isso corre, e cada dia isso fica mais perigoso. E eu vou para a minha última questão, que é a agenda secreta dos candidatos com os evangélicos. É muito interessante que essa agenda tem sido acontecido em diversos momentos em que candidatos em diferentes instâncias estão participando de reuniões evangélicas. E originalmente essa agenda é secreta, porque essa agenda não é passada para a imprensa. Duas coisas. Primeiro, essa agenda é secreta porque ambos têm vergonha na agenda. Ambos têm vergonha do outro. Segundo, essa agenda é secreta porque ela não pode ser pública. Se vocês entendem a ironia. Obrigado.